Bem, nessa página, continuando o reforço de ligação química, a gente escolheu uma questão que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o enunciado diz: assinale a opção na qual a molécula apresenta maior comprimento de ligação carbono-oxigênio. Então, repara que as alternativas, ele me dá substâncias, compostos, tá? Que apresentam ligação CO, que ele está querendo que você indique em qual desses compostos, ó, CO, CO, CO e CO. Em qual desses compostos a ligação CO é a maior, tem o maior comprimento. Então, a arte que eu preparei para vocês, ela tem duas etapas. A primeira, a gente vai se ligar no enunciado. E a segunda é um caso especial, que é o caso da forma estrutural do monóxido de carbono, desse cara aqui. Então, olha só, quando a gente analisa, coloquei aqui para você o CO, aqui, ó, tá? Pode ser assim ou assim, tanto faz, tá legal? Tem dois hidrogênios ligados ao carbono, ó, e a ligação C-O. Aqui é o metanal. O metanal é um composto orgânico, é uma função orgânica, aldeído. Já a letra C, ó, grupo H ligado a carbono, saturado, só com ligações simples, é um metanol, é um álcool, função álcool, química orgânica. E aqui é o nosso amigo dióxido de carbono, ou gás carbônico. Muito bem, o que interessa para a gente? É olhar para cá. E como é que eu vou olhar para cá? Observação. A ligação sigma segura enquanto a π aproxima. Então quer dizer o quê? Quanto mais ligações π um elemento dividir, mais próximo ele estará do seu amigo ligante. Então, se eu não tenho ligação π, só tenho ligação sigma, essa ligação vai ser a que apresentar o maior comprimento. Vai ser a que vai apresentar o maior comprimento. Enquanto, se eu tenho uma ligação π comparada com duas, a que tiver duas ligações π vai ser a que apresenta o menor comprimento. Então, eu coloquei aqui, ó, ligação simples, é sigma, tá? Ou tracinho, só tem tracinho, ligação simples. Ela tem comprimento maior que uma dupla ligação, tá vendo a dupla aqui? Tá vendo a dupla aqui? Tá vendo a dupla aqui? E a ligação dupla tem um maior comprimento que a tripla, aqui, ó, no meu amigo monóxido de carbono. Para isso, a gente tem que saber, em cada caso, quem é a ligação sigma, quem é a ligação π. Então, vou começar pelo mais simples, ou seja, o metanol, ele só apresenta, entre seus ligantes, ligação simples. E a ligação simples, um único traço, é chamada, é representada pela letra grega sigma. Então, já viu, tem um tracinho só, é sigma. Já quando eu tenho dupla aqui, aqui ou aqui, a dupla, uma é sigma e outra é π. Tá vendo aqui, ó? E aí não tem ordem, tanto faz uma ou outra. E na tripla ligação, obrigatoriamente, a primeira e a última π, e a do meio, sigma. Então, em cima da observação que a gente mostrou, e se baseando na forma estrutural dada, já com as ligações sigmas e π colocadas, eu já vi que esse cara tem duas ligações π. Então, esses elementos vão apresentar o menor comprimento de ligação, porque apresentam duas ligações, ou seja, ó, é o menor comprimento, é uma tripla. Enquanto dupla ligação é mediano entre o simples e a tripla. Quem vai apresentar como enunciado que é o maior comprimento de ligação é esse CO aqui, que está dividindo uma ligação simples, ou seja, sigma, carbono, oxigênio. Então, esse grupo CO é que vai apresentar a distância, a maior distância entre os átomos ligantes. Viu como é tranquilo, gente boa? E a partir disso, uma outra questão que é muito exigida é você saber quantas ligações π e quantas ligações sigmas o composto analisado apresenta. Mas aí
são outros 500, né? Então, quer dizer, sabendo isso e agora já tendo isso na cabeça, a minha resposta está aqui. O carbono-oxigênio que divide a ligação sigma ou simples, apenas, é o que apresenta o maior comprimento de ligação carbono-oxigênio. Resposta letra C. Aí a segunda etapa da nossa explicação não tem nada a ver com o enunciado, porém, eu aproveito o enunciado para dizer para vocês que no CO, olha aqui, ó, botei a distribuição do carbono aqui em orbitais. Repara que o carbono e o oxigênio dividem duas ligações covalentes simples. Está aqui. Perfeito? Cada um entrando com elétron, compartilhamento de elétrons. Aqui, 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 aqui. Ou seja, está vendo aqui os elétrons incompletos? Ou orbitais incompletos com um único elétron? São esses elétrons que estão se ligando. Porque o oxigênio, quando você faz a distribuição também para o orbital, ele vai apresentar dois orbitais incompletos, que vão se sobrepor, formando o orbital molecular, que é isso aqui, ó. É a ligação que forma a molécula. Está aqui, ó, esses dois primeiros tracinhos. Porém, o carbono tem 2, 4, 6 elétrons. Ele tem que fechar o octeto. O oxigênio tem 2, 4, disponível 6, disponível 8. Já tá estável. Só que esse cara precisa ficar estável. Lembra que a ligação dativa, ela surge quando o elemento que possui estabilidade e também par eletrônico disponível doa o par eletrônico para ligação covalente, que é chamada coordenada dativa. Esse par eletrônico doado pelo oxigênio, ele não é tão doado assim, né? Ele conta para os dois elementos. Então, agora eu tenho 2 disponíveis no carbono, com mais 2 da primeira ligação, 4, com mais 2 da segunda, 6, com 2 que está recebendo 8, está estável. O oxigênio, 2, 4, 6, 8, está estável. Porém, o átomo, ele não faz diferença entre ligação covalente e dativa. Para ele é tudo a mesma coisa. Por isso que a gente representa dessa maneira. E aí, para dizer que aqui tem ligação dativa, você coloca, ó, o par eletrônico disponível em destaque. Então aqui eu coloquei como ele coloca aqui, tá? Só para, ó, tá vendo? Isso, eu repliquei das alternativas. Então, uma coisa importante aonde eu quero chegar é que nesse composto, como eu falei que ele é exceção, o carbono não sofre hibridação. Lembra que na hibridação, esse elétron de S do segundo nível, ele é, ó, mandado para o orbital Z, lembra que é X, Y, Z, do subnível P no mesmo nível. E aí você vai ter hibridação S, vai ficar um só, P3, 1, 2 e o que veio de lá. Então a hibridação sp3 está mostrando para você que o carbono ficou com 4 orbitais incompletos. Se esse cara foi para cá, esse ficou incompleto, 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 e esse que entrou aqui incompleto. Só que nesse caso aqui, ó, lembra que eu falei? Ele faz uma e faz 2 ligações covalentes simples aqui. E ele recebe uma dativa, sabe aonde? Aqui. Então, na última camada, que é o segundo nível, camada L, ele vai ficar com 2, 4, já contando o elétron do oxigênio, 6, já contando o elétron do oxigênio, e 8, que ele recebe uma dativa justamente aqui. Quer dizer, o par que vai entrar aqui é do oxigênio. Só que serve também, está girando em torno do carbono. Pô, gente boa. Show de bola, né? Então a gente aproveita partes interessantes de enunciado, de questões, para alongar, para fundamentar tudo que a gente viu até agora e dar cada vez mais base, mais fundamento
para vocês. Tranquilo? Então, quer dizer, uma questão que não é difícil, agora trabalhosa, porque você tem que botar uma por uma, eu acho que é muito fácil. Tanto é que a gente já viu essa questão não, né? Esse tipo de ligação, de estrutura, tá? Quando a gente deu ligação covalente. Tranquilo, gente boa? Grande abraço, daqui a pouco a gente retorna.